Olha aí, vai, Farol. Lula diz na ONU que países mais pobres financiam os mais ricos. O presidente defende também um controle internacional das plataformas digitais. Como é que foi a participação do nosso presidente na ONU hoje, Socorro? A Assembleia Geral da ONU, Assembleia de número 79. O presidente Lula, Amadeu, gastou um discurso de quase 20 minutos, ele falou bastante sobre fome, a gente começa destacando essa parte. O presidente falou bastante no combate à fome, criticou os gastos com a guerra, pediu uma cooperação internacional para tributar internacionalmente, globalmente, os super ricos, e lembrou que nos últimos 5 anos, os mais pobres estão ficando mais pobres. Vamos ouvir, vamos ver um pouco um trecho da fala do presidente hoje na ONU. As condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda baixa e média. O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde, educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima. Países da África tomam empréstimo a taxas até 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maior do que os Estados Unidos. É um plano Marshall às avessas, em que os mais pobres financiam os mais ricos. Na verdade, não era esse trecho seria em seguida. Então, já que a gente ouviu essa parte que ele critica a forma com que instituições como o FMI ou o Banco Mundial emprestam dinheiro para os países, a gente vai ver agora o presidente falando da fome, do combate à fome em todo o mundo. Vamos ouvir. Mas a fome não é resultado apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimento mais do que suficiente para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Esse é o compromisso mais urgente do meu governo. Acabar com a fome no Brasil, como fizemos em 2014. Só em 2023, retiramos 24 milhões e 400 mil pessoas da condição de insegurança alimentar severa. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que lançaremos no Rio de Janeiro, em novembro, nasce dessa vontade política e desse espírito de solidariedade. Ela será um dos principais resultados da presidência brasileira do G20 e está aberta a todos os países do mundo. Amadeu, o presidente também alertou sobre os falsos patriotas, disse que o Brasil não se intimida diante de indivíduos, corporações ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade, falou Lula, é a primeira vítima de um mundo sem regras. O presidente também falou bastante sobre o meio ambiente. Ele disse que o Brasil está na vanguarda da produção de hidrogênio verde. O presidente Lula disse que o auxílio para o meio ambiente, para os países pobres, Lula diz que esse auxílio nunca chega. E bateu bastante, casou com a fala antes do Lula, o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que citou o presidente brasileiro. Ele disse que havia falado com o Lula antes do discurso e Guterres reforçou que os poluidores, ou seja, os países que mais poluem, devem pagar a conta do meio ambiente. Amadeu. Bem, vamos lá, eu quero ouvi-lo, professor Vila. O copo está mais cheio que vazio na fala do Lula. Agora, o copo mais vazio é que o Lula fala de meio ambiente num momento ruim da fotografia brasileira com as queimadas, né? Isso sim, Amadeu. Realmente, o governo brasileiro, em especial o presidente da República, fica numa situação difícil. Porém, os outros pontos levantados no seu pronunciamento são importantes, né? Entre outros, o que no passado, nos anos 1960, 1970, se chamava de intercâmbio desigual. Há uma literatura amplíssima na época, que é que os países pobres acabam financiando os mais ricos. É um Robin Hood e as avessas, na verdade, né? E isso acaba ocorrendo. Ele dá o exemplo dos empréstimos e a taxa de juros que é oferecida para um país da África Negra, por exemplo, e o que é oferecido à Alemanha. Evidentemente que nós entendemos, ninguém aqui é panfletário, de que o juros está embutido o risco, né?
Isso se sabe em economia desde o primeiro ano, mas não explica uma diferença tão absurda que existe nesses empréstimos citados hoje na ONU pelo presidente da República. Por outro lado, as outras questões que foram destacadas são questões importantíssimas também, que envolvem o Conselho de Segurança da ONU, a forma de representação dos países do sul global, né, e dos conflitos internacionais gravíssimos que a ONU, infelizmente, não consegue ter qualquer ação. Vide o episódio agora do Líbano, em que a possibilidade da solução ocorrer através da ONU, até o momento, infelizmente, é nula. Então, são questões que têm que ser enfrentadas. Agora, o Brasil, ele fez referência também à questão da COP30, o governo acabou ficando numa situação difícil, porque as queimadas, quase que de norte a sul, né, fizeram com que o Brasil não passasse muito bem com uma boa nota, pelo contrário, né, nessa avaliação sobre o meio ambiente. Por isso que eu acho que nós estamos entrando já numa primavera, uma das mais quentes da história, se não a mais quente, e depois o verão. A necessidade imperiosa do governo agir, diz que vai, em coordenação com os governos estaduais, para impedir que essa tragédia se repita numa escala também, infelizmente, nunca vista na nossa história. Agora, é verdade também, Ari, que os governos sempre prometem, né? Toda a conferência da ONU, inclusive para o clima. Fundo da Amazônia, vai ter dinheiro para o meio ambiente, vai ter crédito de carbono, e na prática, farinha, muita linguiça e pouca farofa. A farofa com muita farinha e pouca linguiça. E vou até mais longe, além dessas reuniões da ONU, os acordos, os grandes acordos, o de Quioto, de Paris, todos esses protocolos internacionais, quando não boicotados, são solenemente descumpridos depois. Por isso, Amadeu, que eu não tenho otimismo em relação à COP que vai acontecer em Belém do Pará no próximo ano, que o Brasil vai sediar. Coincidentemente, é onde o país está ardendo no momento, né, que é na Amazônia. Por quê? Porque as economias não querem abrir mão da emissão de gases de efeito estufa e de contenção de danos ambientais, porque isso significa deixar de ganhar dinheiro. Então, eles não vão, eles são imediatistas mesmo. As gerações futuras estão condenadas graças ao egoísmo da geração presente. Sobre plataformas digitais, que o presidente falou, e nós vamos